Você já imaginou ver o Whindersson Nunes, um dos maiores humoristas do Brasil, desabando em lágrimas? Ele, que sempre fez milhões de pessoas rirem com suas piadas e apresentações, teve um momento de profunda reflexão que pegou todo mundo de surpresa. E sabe o que mais impressionou? Esse momento aconteceu depois de uma conversa transformadora com Frei Gilson, um dos padres mais influentes da atualidade. O Whindersson sempre foi conhecido por sua autenticidade e seu jeito irreverente, mas por trás das câmeras, sua vida nem sempre foi fácil. Ele já falou abertamente sobre suas lutas internas, seus desafios emocionais e até sobre o vazio que sentia, mesmo tendo tudo o que qualquer pessoa sonharia em ter. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez, ele ouviu algo que tocou tão profundamente seu coração que ele não conseguiu segurar as lágrimas. O que será que Frei Gilson disse para fazer o Whindersson refletir tão intensamente sobre sua vida? Como essa conversa mudou a forma como ele enxerga o futuro? Hoje, você vai descobrir toda essa história emocionante e entender por que esse encontro pode ter sido um divisor de águas na vida do humorista. Fica comigo até o final, porque essa história pode te impactar tanto quanto impactou o Whindersson. E no meio desse vídeo, eu tenho um desafio especial para você. Então, não sai daí. O Whindersson sempre foi um cara forte, que usava o humor como escudo para esconder suas dores mais profundas. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Ele estava em um momento de silêncio e reflexão, longe dos holofotes e da correria da fama, quando recebeu palavras que mexeram com sua alma. O encontro com Frei Gilson não foi planejado, mas parece ter acontecido na hora exata em que ele mais precisava ouvir aquela mensagem. Frei Gilson, com sua calma e sabedoria, começou a falar sobre propósito, sobre as escolhas que fazemos na vida e como muitas vezes nos perdemos no caminho em busca de coisas que não nos preenchem de verdade. Whindersson ouviu atentamente e a cada palavra sentia como se estivesse olhando para um espelho, vendo refletidas todas as suas decisões, seus erros, suas dores e suas conquistas. O humorista sempre brincou com sua trajetória, mas ali, diante do Frei, ele percebeu o peso real das suas escolhas. Era como se aquelas palavras estivessem desvendando algo que ele já sentia, mas nunca tinha conseguido expressar. Seus olhos começaram a ficar marejados e ele finalmente entendeu. Por mais que tivesse fama, dinheiro e reconhecimento, faltava algo essencial em sua vida. Naquele instante, a emoção foi mais forte que qualquer piada. O silêncio tomou conta do ambiente. Ele não precisava dizer nada, porque seu olhar já dizia tudo. Foi um momento de entrega, um momento de verdade. E o que aconteceu a seguir provou que até os mais fortes também precisam de um refúgio para a alma. Antes de continuar essa história emocionante, eu quero saber de você. Você acredita que Deus pode transformar qualquer vida, não importa o que tenha acontecido no passado? Se você acredita, deixe seu comentário agora mesmo com a frase: Deus tem um propósito para mim. Sua interação aqui é muito importante, porque quando você comenta, esse vídeo alcança mais pessoas que também precisam ouvir essa mensagem de fé e transformação. Então, não deixe de participar. E aproveita agora para fazer parte da nossa comunidade. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber mais histórias impactantes como essa. Deixe o like e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Acredite, essa atitude pode tocar a vida de alguém da mesma forma que essa conversa mudou a vida de Whindersson. Então, já faz isso agora e continua comigo, porque o que aconteceu depois foi ainda mais forte. Whindersson, ainda visivelmente emocionado, escutava atentamente cada palavra de Frei Gilson. O padre, com sua voz serena, olhou nos olhos do humorista e disse algo que ressoou como um eco profundo em sua alma. A fama não preenche o coração. O que preenche é saber para onde você está indo na vida. Naquele instante, foi como se um peso invisível tivesse sido colocado sobre os ombros de Whindersson. Ele ficou em silêncio, refletindo, porque no fundo, sabia que aquelas palavras eram verdadeiras. Durante anos ele correu atrás do sucesso, do reconhecimento,
do aplauso das multidões, mas quando se via sozinho, longe dos palcos e das câmeras, sentia um vazio difícil de explicar. Frei Gilson continuou: "O problema não é ter dinheiro, não é ter fama, mas sim no que você coloca sua esperança. Se sua paz depende das coisas deste mundo, cedo ou tarde você vai se sentir perdido." Essas palavras atingiram o Whindersson em cheio. Ele sempre foi um cara de fé, mas naquele momento, percebeu que talvez estivesse tentando preencher sua vida com coisas que não poderiam dar a ele a verdadeira paz. Ele respirou fundo, abaixou a cabeça e, em um gesto silencioso, reconheceu que aquela conversa estava abrindo seus olhos para algo muito maior do que ele imaginava. Foi ali que começou a transformação. Algo dentro dele havia mudado. E o que aconteceu depois foi ainda mais intenso. O silêncio tomou conta do ambiente. Whindersson não conseguia esconder a emoção. Ele tentou segurar, respirou fundo, desviou o olhar. Mas era impossível. As palavras de Frei Gilson haviam tocado diretamente em suas feridas mais profundas. Ele abaixou a cabeça e então as lágrimas começaram a cair. No começo, foi discreto. Um olhar marejado, uma tentativa de disfarçar. Mas de repente, o peso das suas emoções veio com tudo. Ele colocou as mãos no rosto e desabou em lágrimas. Esse não era o Whindersson que o público estava acostumado a ver. Não era o humorista brincalhão, que sempre tinha uma piada na ponta da língua. Ali estava o Whindersson ser humano, frágil, cansado. E, acima de tudo, sincero consigo mesmo. Frei Gilson continuou olhando para ele, sem julgamentos, sem pressa. Apenas deixando que ele vivesse aquele momento de libertação. Porque, às vezes, chorar não é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, é um sinal de que algo dentro de nós finalmente foi compreendido. Whindersson percebeu que, por mais que tivesse conquistado tudo o que sempre sonhou, ainda havia um vazio dentro dele que nada material poderia preencher. E ali, naquela conversa, ele começou a entender que a verdadeira paz não estava no sucesso ou na fama, mas sim em algo muito maior. Foi um momento que ninguém esperava, mas sem dúvida, foi um dos momentos mais verdadeiros de sua vida. Após aquele momento de profunda emoção, Whindersson ficou em silêncio por alguns instantes. Era como se estivesse digerindo tudo o que tinha ouvido e sentido. Ele limpou as lágrimas com as mãos, respirou fundo e, com a voz embargada, começou a falar. Ele admitiu que durante muito tempo tentou preencher o vazio que sentia com coisas externas. Sucesso, dinheiro, aplausos, viagens. Mas no final do dia, quando se via sozinho, percebia que nada daquilo era suficiente. Ele confessou que já passou por momentos extremamente difíceis, em que sentia que nada mais fazia sentido. Foi então que Frei Gilson, com seu olhar acolhedor, disse algo que poderia mudar tudo dali para frente. Talvez seja a hora de buscar a paz onde ela realmente está. Deus tem um propósito para você, Whindersson. Você pode ter perdido o caminho algumas vezes, mas Ele nunca desistiu de você. Essas palavras ficaram ecoando na mente do humorista. Ele percebeu que precisava de algo muito maior do que apenas reconhecimento e fama. Precisava se reconectar consigo mesmo, com sua fé, com aquilo que realmente importa. A partir daquele dia, Whindersson começou a repensar suas decisões, suas prioridades e o que queria para seu futuro. Será que esse foi o início de uma transformação espiritual? Será que ele está pronto para um novo capítulo em sua vida? Uma coisa é certa: depois daquela conversa, nada mais seria como antes. Frei Gilson observou Whindersson por alguns instantes e, com um tom sereno, disse algo que resumia tudo o que aquela conversa representava. Deus não olha para o nosso passado. Ele olha para o nosso coração e para a nossa vontade de recomeçar. Essas palavras trouxeram um novo brilho ao olhar de Whindersson. Pela primeira vez em muito tempo, ele parecia enxergar uma luz no fim do túnel. Ele compreendeu que não importa quantas vezes tenha se perdido pelo caminho, sempre existe uma chance de recomeçar. A história de Whindersson
É a prova viva de que todos nós passamos por momentos de incerteza, momentos em que nos questionamos sobre o real significado da vida. Mas a verdade é que a paz e o verdadeiro propósito não estão em coisas materiais ou na aprovação dos outros. Eles estão em algo muito mais profundo, algo que só encontramos quando nos permitimos abrir o coração para Deus. Se até o Whindersson, com toda a sua fama e sucesso, percebeu que precisava de algo maior para encontrar a verdadeira paz, imagine quantas outras pessoas vivem esse mesmo dilema sem perceber. Talvez você mesmo já tenha sentido esse vazio em algum momento. E é por isso que essa história é tão importante. Porque ela nos ensina que nunca é tarde para buscar um propósito verdadeiro. Nunca é tarde para encontrar a verdadeira felicidade. O Whindersson saiu daquela conversa diferente. Mais reflexivo, mais consciente, mais conectado com algo maior. E talvez essa tenha sido a primeira página de um novo capítulo em sua vida. Essa conversa entre Whindersson Nunes e Frei Gilson não foi apenas um encontro casual. Foi um momento de transformação, um divisor de águas na vida do humorista. E talvez, sem saber, essa história também tenha tocado o seu coração. Se essa mensagem fez você refletir, então não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras hoje. Você nunca sabe quem pode estar precisando de um sinal, de um incentivo, de um empurrão para enxergar que ainda há esperança, que ainda existe um caminho. E se você acredita que Deus tem um propósito para cada um de nós, já deixa seu comentário aqui. Deus tem um propósito para mim. Vamos espalhar essa mensagem e alcançar mais pessoas com histórias que inspiram e transformam. Antes de sair, não esquece. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos emocionantes e impactantes como esse para você. Muito obrigado por estar aqui. Que Deus abençoe sua vida e te encha de paz e propósito. Nos vemos no próximo vídeo.